Sejam todos muito bem-vindos, né? Para quem não conhece, eu sou a professora Isabela, do curso de Administração da UF em Macaé, né? Estou como coordenadora do projeto Café com RH. A gente iniciou o projeto, foi em 2012, e ele vem se transformando, né? Conforme aí as demandas, experiências e contextos, né? Gratidão, Joana, né, Bruno, Gabriel, por estarem aqui novamente. Joana e Bruno, né, os parceiros aí, já participaram de outros eventos com a gente. Gabriel, né, nosso professor novo no curso de administração, né, tá no primeiro evento do Café com RH, entrando como parceiro aí, gratidão. E a todos da equipe, né, do Café, sejam aqueles que participaram há muitos anos atrás, aqueles que estão na equipe hoje, que é totalmente multitransdisciplinar, com pessoas de diferentes formações, estudantes de diferentes universidades e cursos, né, que são eles, né, que fazem tudo acontecer. Por uma questão aí de inclusão, né, claro, eu queria me descrever, eu sou mulher branca. Estou aqui com um macacão de alcinha, com um cordãozinho, cabelo molhado, que eu tomei banho agora mesmo, e tá um fundo meio doidinho, assim, porque acabou a luz aqui no meu escritóriozinho. Aí, para não ter que trocar a lâmpada, eu coloquei uma outra lâmpadazinha, assim, mas acho que está dando para vocês me verem bem. E estou ofuscado, porque é uma bagunça danada aqui atrás, eu não queria que vocês vissem a minha bagunça, então coloquei, né, ofuscado, tá bom? Tem o cabelo cacheado, comprido, né, castanho. E hoje, a proposta, antes de eu passar a fala para os meus queridos convidados e para o Gabriel se apresentarem, poderem falar, né, a proposta é trazer, né, mais um evento referente a um dos capítulos, né, do livro que a gente publicou no final de 2023, que eu considero um livro de 2024, né, Joana e Bruno? Porque, como foi em dezembro de 2023, a gente nem teve tanto tempo, assim, né, de fazer todas os lançamentos, né, e trabalhar todos os autores, né, e a gente veio fazendo isso ao longo do tempo. Fizemos em 2024 alguns eventos, né, esse ano também, e esse é um capítulo, né? Todos são maravilhosos. Esse livro foi fruto de um trabalho coletivo, tem vários autores de várias partes do mundo, mas ele é especial porque é o capítulo do Brasil, né? E que foi Bruno e Joana que escreveram. Então, tem um carinho muito especial por esse capítulo, né? Do livro. E o foco desse livro foi discutir as dimensões do trabalho decente, né, de acordo com a OIT, a ONU, né, ODS 8, e a gente trabalhou as diferentes dimensões dos diferentes capítulos. Não sei se está dando para vocês verem direitinho, né? Esse livro é fruto também de uma parceria, né, financiamento do Ministério Público do Trabalho. Então, ele é totalmente gratuito. Quem quiser ter acesso, depois eu vou colocar o link aqui, tá? Na conversa, né? E hoje, né, a gente vai estar refletindo sobre o sentido do trabalho no capitalismo, que é um texto maravilhoso que Bruno, Joana, né, escreveu naquela época. Eu acho que não tem época, né? Enquanto a gente estiver no capitalismo, no neocapitalismo, seja lá o que nome que vai virar, é uma questão, né, para se discutir se é possível pensar realmente, né, o trabalho decente nas condições que a gente tem do capitalismo, neocapitalismo, e, é claro, articulada as questões de qualidade de vida no trabalho, saúde mental no trabalho, que é o foco, né, do nosso projeto, que é trazer essas reflexões críticas e reflexivas sobre a área de RH, saúde, segurança, nesse propósito de promover a qualidade de vida no trabalho, né, trabalho digno. Então, essa beleza, olha que lindo que ficou o nosso livrinho, convido todos a conhecer, depois eu coloco o link aqui para vocês, baixa gratuitamente no site da editora, tá bem? Então, é isso.
Eu não gosto muito de apresentar os convidados, porque eu acho que eu não consigo apresentar em toda a sua importância, mas ambos são pessoas que eu admiro muito, né? E gostaria, né, de passar a fala primeiro para o Gabriel, né, que ele vai estar na mediação comigo, para ele se apresentar um pouquinho, falar um oi para todo mundo. E depois, Bruno e Joana, vocês podem se apresentar e combinar quem vai falar primeiro, quem vai falar depois. Gratidão aí, novamente. Espero que todos nós tenhamos um excelente encontro e uma conversa boa, uma discussão bacana aí no final da fala dos convidados, tá bem? Pessoal, boa tarde. Antes de tudo, também queria me inscrever em questões de acessibilidade. Sou um homem pardo, tenho cabelo cacheado, cortado curto, uso óculos, bigode, estou com uma camisa cinza, sentado numa cadeira preta e vermelha, com um fundo cinza um pouco desfocado. Então, queria agradecer novamente, Isabela, pelo convite. Meu primeiro evento aqui no Café com RH, eu acho que é muito interessante, sempre importante estar nesses espaços de discussão. Vai ser um prazer ouvir o capítulo narrado agora pelos autores, do Bruno e da Joana. Eu li o capítulo de vocês, achei muito interessante. Então, já queria parabenizá-los pela escrita, uma escrita muito acessível mesmo, né? Vocês colocam um tema que é muito difícil de uma forma muito clara e muito contributiva. Então, as pessoas que hoje estão conosco aqui vão ter, com certeza, um excelente momento, uma excelente tarde, uma excelente reflexão. Então, queria também dar boas-vindas aos nossos convidados, às pessoas que aqui nos assistem, e, em conjunto com a Isabela, vou realizar a mediação da nossa mesa. Então, é isso. Boa tarde, pessoal, e boa palestra a todos. Bom, então vou começar. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu sou o professor Bruno Chapadeiro, do Departamento de Psicologia da UF de Volta Redonda, né? E junto com a minha querida colega Joana, a gente escreveu esse capítulo, né? Intitulado aí O Sentido do Trabalho Decente no Capitalismo. Eu sou um homem cisgênero de pele negra clara. Eu estou utilizando um óculos na armação azul escura, tenho cabelos e barbas razoavelmente aparados. Na câmera, né, a imagem, eu estou do busto para cima, né, eu utilizo uma camiseta na cor salmão, e atrás há um fundo com janelas, enfim, estou na sacada do meu prédio, né. Bom, eu e a professora Joana, a gente pensou uma dinâmica aqui, né, que pudesse ser um pouco mais integrada, né, a ideia do café com RH, né, como a gente tem essa proposta de ser um café, um bate-papo, né, uma coisa mais à vontade, né, a gente pensou, que todo mundo, se quiser, pode, né, é um convite, ler o nosso capítulo, e, modéstia à parte, assim, foi um dos que eu mais, das minhas produções que eu mais gostei de escrever, não só pela parceria com a professora Joana, né, que me é muito querida, e muito competente, né, mas pela provocação também do livro como um todo, né, assim, poder escrever capítulo de livro é interessante porque foge das formalidades de artigo e etc. A gente pode ter uma escrita um pouco mais livre, mais tranquila, e ter essas digressões mais profundas, mais teóricas, né? Era um tema que me inquietava já, né? Assim, o nosso problema de pesquisa era se é possível, né, ter esse conceito que a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, coloca de trabalho decente em pleno capitalismo, né? Vi de algumas bases aí importantes que esse sistema funciona. E então, né, convidei a professora Joana para dividir comigo essas angústias e ver como é que a gente colocava no papel um primeiro ensaio, né? Então, acho que o capítulo tem um caráter de ensaio, né, de quem está se propondo a trazer luz a essa questão, né, trazer à tona a dimensão dessa preocupação. Então, a gente bolou aqui uma dinâmica que não ficasse assim, né, numa exposição minha, numa exposição dela, mas que a gente possa ir trocando e convidando, instigando vocês também, né, a reflexões, né, para quem leu, para quem não leu o capítulo, o que pensa também sobre esse tema, né, o que motivou estar aqui a partir do tema, quando viu a
a publicidade, né? E o que poderia trazer de contribuições para nós. Então, passo para a professora Joana se apresentar e a gente vai seguindo nesse bate-bola. Bom, quero desejar boa tarde a todas as pessoas que estão presentes aqui, agradecer a presença de todo mundo e também agradecer o convite do projeto Café com RH, na pessoa da professora Isabela, que foi a pessoa com quem eu conversei, que foi a pessoa que nos convidou para escrever o capítulo. E, enfim, dizer que, inclusive, ou eu não sabia ou eu não lembrava dessa informação, que era o fato de que o nosso capítulo era o único do Brasil. Eu acho que, enfim, uma informação interessante, né? Inclusive pela perspectiva que a gente vai trazer aqui e vai desenvolver. Gente, nunca fiz essa descrição, vocês me ajudem, tá? Que se eu vou fazer certo ou não. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos médios, ondulados, cacheados, franja, e estou usando um vestido, mas que parece uma camisa estampado, laranja, vermelho, rosa, preto e cinza. E no meu fundo tem um caos, que é o meu ambiente de trabalho aqui, de prateleira de livros e quadros e etc. Acho que é isso. Fiz certo? Seguimos? Eu sou professora na Faculdade de Educação, aqui na Universidade Federal de Goiás. Eu sou psicóloga de formação e conheço o Bruno já de longa data, né? O Bruno faz um tempão que a gente se conhece e, enfim, compartilhamos as posturas teórico-políticas nesse mundo que se refere ao trabalho, as discussões sobre saúde, etc. E foi um prazer poder fazer essas reflexões com o Bruno. Me foi muito instigante, né? Porque para fazer o capítulo, enfim, a gente acabou fazendo toda uma pesquisa sobre a própria OIT, o conceito de trabalho decente, né? Para a gente poder estabelecer as nossas reflexões. E a impressão que eu fiquei depois que a gente terminou esse trabalho é que, inclusive, deixou a vontade, né, o desejo de continuar fazendo outras reflexões, aprofundando, que me parece que a gente só começou, né, a fazer uma discussão sobre esse conceito que apresenta, ao mesmo tempo, uma importância, uma relevância no nosso contexto, mas, ao mesmo tempo, também apresenta algumas limitações. Como o Bruno já adiantou, a gente se preparou para fazer uma apresentação aqui um pouco mais dinâmica, então a gente não vai dividir o tempo né, meio a meio para cada um, e aí eu me proponho a começar. Eu já combinei com o Bruno que, conforme ele quiser fazer comentários, ele fica à vontade. E, enfim, vou apresentar aqui para vocês hoje, inclusive para, né, instigá-los à leitura, um pouco do que foi o percurso que nós escolhemos fazer para esse capítulo, né? Por que me chamou a atenção essa informação que a Isabela passa para a gente, de que é o único capítulo escrito a partir do Brasil? Porque a perspectiva que a gente adotou aqui foi de trabalhar o conceito de trabalho decente a partir de uma postura crítica. Então, como eu já adiantei anteriormente, a nossa ideia é pensar até que ponto esse conceito ele apresenta avanços e tem potencialidades, mas, ao mesmo tempo, como que a gente compreende as barreiras que fazem parte dessa discussão do trabalho decente inserida no modo de produção capitalista, né? Então, quais são as dificuldades, e aí a gente tentou fazer uma análise pormenorizada disso, quais são as dificuldades que são percebidas para a efetivação de uma discussão como essa do trabalho decente inserido no modo de produção capitalista. E aí, a nossa
proposta foi de fazer um recorte histórico, como, né, tanto eu quanto o Bruno compreendemos a importância de entender o processo histórico e como que as determinações sociais desse processo histórico vão incidir em determinadas práticas, né, que aparecem ali, fenômenos específicos. Nós decidimos por fazer um recorte que vai passar ali no comecinho do século XX, pela criação da Organização Internacional do Trabalho, que vai acontecer no ano de 1919. A gente vai passar por isso, vai caracterizar um pouco de qual foi o processo, de qual foi o papel que a OIT ocupou ao longo das décadas, o processo de constituição, o surgimento, né, do conceito de trabalho decente e os seus desdobramentos posteriores, né? Então, é uma análise aí do século XX para cá, né? Então, um pouco mais de 100 anos. E aí a gente decidiu fazer essa discussão e fazer esse recorte, considerando que era interessante, né, não só discutir o conceito de trabalho decente de uma maneira pontual e fenomênica isolada, mas compreender quais são, né, esses processos sociais anteriores, qual é o contexto, qual é o papel, inclusive, que a própria OIT cumpre, né, enquanto um órgão internacional, e para a gente conseguir compreender um pouquinho melhor e analisar, então, os pormenores dessa discussão. Gente, eu vou me remeter aqui às minhas anotações, tá? Então, volte me olhando aqui para baixo, mas é por causa disso. Então, a OIT ela vai surgir, como eu disse, em 1919, né, um órgão internacional que vai se estruturar ali num contexto que é imediatamente posterior à Revolução Russa de 1917, à Primeira Guerra Mundial, que vai acabar em 1918, e também a gripe espanhola, que é ali desse comecinho do século XX, né? Então, o que a gente percebe nesse contexto histórico, social e político é um conjunto de ameaças àquilo que estava estabelecido enquanto status quo, naquilo que se refere ao modo de produção capitalista. E aí, qual é a proposição, né? Qual é a ideia que a própria OIT coloca, o objetivo que a OIT coloca para si própria no seu horizonte? A ideia é de, né, uma perspectiva de evitação das guerras, né, e dos conflitos de uma maneira geral, através da justiça social e da melhora das condições de trabalho, né? Então, tem esse enfoque naquilo que se refere ao mundo do trabalho, mas com um objetivo que é muito maior, né, que supera e muito a especificidade do mundo do trabalho, né? Então, num primeiro momento não, né, ao longo de um período razoável ali, que é um período das suas 4 primeiras décadas, ela vai estar muito vinculada a processos de estabelecimento de legislações de trabalho, e inclusive de cumprimento, né, movimento de cumprimento de legislações trabalhistas já existentes. E aí que a gente vai perceber que vai acontecer depois dessas 4 décadas é que muda um pouquinho o enfoque desse órgão internacional, e a partir daí ele começa a focar um pouco mais, de uma maneira mais ampla, poderia se pensar, naquilo que se refere aos direitos humanos. Então, sem se esquecer dessa relação com o mundo do trabalho, mas com uma ampliação de enfoque, né, um escopo um pouco maior de análise. Então, ao longo das décadas, é esse o processo que a gente vai ter. O que, na sequência, né? Bruno, você quer falar alguma coisa dessa contextualização ali, pós Primeira, Segunda Guerra, tal? Senão eu já vou para o conceito do trabalho decente. Eu acho que uma coisa que eu, né, relendo o capítulo também hoje mais cedo, né, para refrescar a memória, eu acho uma coisa que faltou a gente dizer lá, né, a gente até traz uma análise do David Harvey, né, do geógrafo britânico, né, marxista, né, que traz uma análise dessas mudanças, né, no capitalismo do século XX,
no seu livro Condição Pós-Moderna, eu acho que é importante ele dizer, né, uma análise que ele faz de que as guerras salvaram o capitalismo, né? Porque o capitalismo vinha de uma crise, né? Mesmo que a gente faz essa análise no capítulo, né, de que as crises elas são necessárias, cíclicas no capitalismo para ele se reinventar, né, para ele poder sobreacumular, mas que a crise de 29, né, até pelos padrões industriais, etc., né, do começo do século XX, ela foi de grandes proporções, né, e esse capitalismo estava afundado, né, e aí ele diz que as guerras salvam o capitalismo porque justamente os modelos de produção taylorista, fordista, né, que haviam sido experimentados, eles não tinham pegado ainda em âmbito global, né? Algumas experiências ali nos Estados Unidos, com as próprias fábricas Ford, né, das fábricas tayloristas, mas que ganha essa proporção quando você tem uma guerra mundial, né, dessa proporção, e que você precisa produzir armamento em massa, alimentação em massa e etc. Então, esses modelos tayloristas fordistas são perfeitos para isso, né? Então, é interessante que, assim, a gente analisa a guerra do ponto de vista de uma tragédia humanitária, né? E estamos vivendo uma aí que pode beirar a ser a terceira, né? Apesar que agora os armamentos são aí de dimensões, né? Também de uma destruição em massa, então isso sempre é ponderado de alguma forma. Elas tiveram essa relevância na história do capitalismo, né, mesmo tendo matado muita gente, assim, uma coisa que o século XX foi considerado, né, até agora, o século mais sangrento, né, da história da humanidade, por conta desses armamentos de destruição em massa, mas cumprir uma função muito importante para o capitalismo, né? Então, acho que isso é uma coisa importante da gente ver o que se espraia disso, né, o que se reverbera a partir disso, né? Como também queria só pontuar algo que acontecia também no Brasil, um pouco antes, né? Então, a gente está encerrando uma Primeira Guerra Mundial, começando aí o período da gripe espanhola, né, que teve essa dimensão aí, essas proporções também aí de mortes extremas, né? E aí, em 1919, é criada a OIT, nesse mecanismo tripartite, né? Nesse mecanismo, então, para quem não conhece, né, o tripartismo da OIT, ele propõe a participação de representantes de governos, representantes dos patrões, representantes dos empregados, né? O que eu gosto da análise do Fadel, da Fiocruz, que ele fala que nesse sistema tripartismo o trabalhador já sai perdendo, né? Porque a gente coloca isso no capítulo, né? A gente coloca isso no capítulo, essa análise, né? Porque governo e patronato se imbricam muito, né? Basta a gente olhar para o nosso próprio Congresso, a gente fala da bancada da bala, da bancada da Bíblia, da bancada do agro, né? Ou seja, o capital industrial muitas vezes está aliado com o capital político também, né? Então, enfim. E aí também, em 1919, é quando a gente tem as primeiras, o primeiro embrião de um direito do trabalho aqui no Brasil, quando é aprovada a primeira lei da infortunística do trabalho, ou seja, é a primeira lei que a gente tem aqui, a gente utiliza dela até hoje, essa lei de 1919, que vai falar de uma reparação para aqueles que têm acidentes e doenças relacionados ao trabalho, né? Ou seja, não é a ideia de se mudar o trabalho para não se ter, né, acidente e doença, mas a ideia de que, olha, se você acidentar, se você adoecer, você vai ser remunerado por isso, né? Você vai receber ou seja, a linguagem é sempre na linguagem da grana, né? Assim, você vai... então é interessante ver como que a coisa nasce, né? Eu particularmente acho sempre importante essas análises para a gente entender, né? Tem uma música que eu gosto muito do Carlos Lira, né? Um samba que chama A Influência do Jazz. Ele está fazendo uma crítica, né, dessa influência do jazz no samba e que virou a bossa nova, né? Que a bossa nova virou uma coisa mais elitizada. E tem um determinado momento da música que ele diz assim: pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu, para não ser um samba com notas demais, não ser um samba para frente e para trás, né? Ou seja, voltar pro morro para ver de onde as coisas vêm, eu acho que é importante para a gente compreender
como isso foi desenhado e chega a esses conceitos até hoje, né, do trabalho decente. Mas na mesma OIT que em 1999 vai desenvolver esse conceito de trabalho decente, é a OIT que lá em 1919, um século, né, quase um século antes, estava querendo dar esse contorno, assim, dar uma maneirada no capitalismo, né? E eu gosto da análise da professora Sara Graneman, da UFRJ, quando ela diz que toda vez que a gente tentou domar o capitalismo, terminamos nós por sermos domados, né? Enfim, só esses apoios. Pode continuar, né? E aí, assim, acho que aqui não convém fazer essa contextualização de uma maneira tão mais detalhada, né, a partir daquilo que o Bruno já trouxe, mas a gente vai trabalhar com essa problemática das crises do modo de produção capitalista e que vão culminar na discussão que o Steven Mesaros vai fazer de crise estrutural do capital, que é um conceito do qual nós utilizamos, né? Então, segundo ele, na década de 70, né, a partir da década de 70, não mais o modo de produção capitalista não mais está inserido nas crises cíclicas, mas sim a gente entra num contexto de crise estrutural. E falar em crise estrutural é falar de uma crise que se eclode, vamos dizer assim, nesse momento da década de 70 e persiste até hoje, né? Quando a gente chegar nesse contexto mais atual, inclusive, a gente vai perceber esses reflexos, né? Então, a gente faz toda essa contextualização ali ao longo do século XX para culminar, né? Se no comecinho do século XX a gente tem a criação da OIT, no finalzinho do século XX, em 1999, a gente vai ter a formalização do conceito de trabalho decente, que vai acontecer logo depois de uma conferência que aconteceu no ano de 1998. Essa conferência ela vai gerar um relatório que vai ser publicado em 1999, e esse relatório é o documento oficial no qual há a discussão sobre o trabalho decente, né, a sua conceituação, a contextualização, né, do porquê da necessidade desse conceito e etc. Para quem nunca teve acesso a esse documento, eu convido a fazer a leitura. Eu não me encontrei, na época que a gente escreveu o capítulo, eu não encontrei esse documento em português, a gente fez análise dele em inglês mesmo, e enfim, né, então tem essa questão da língua, mas eu acho que é bastante interessante, e é justamente esse documento que a gente vai analisar mais pormenorizadamente para a gente entender, para além daquilo que está no documento, como eu dizia antes, a dinâmica na qual essa discussão ela está inserida, né? E aí não há uma conceituação muito clara, muito precisa sobre o que seria esse trabalho decente, mas eu trago aqui para vocês uma menção, né, e entre aspas, do mais próximo que a gente encontra de discussão, de conceituação, aliás, desse conceito, né, do trabalho decente. Então, aqui lá no documento de 1999, a gente vai ter que o trabalho decente é aquele trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido por homens e mulheres em condições de liberdade, igualdade, segurança e dignidade, e livre de qualquer forma de discriminação. Né? Então, essa é a conceituação, e é interessante, mais uma vez, entendendo, né, tentando entender o contexto no qual esse conceito vai surgir. A gente está falando ali da década de 90, em que, tanto em outros países do mundo quanto no Brasil, a gente vai vivenciar modificações muito significativas naquilo que se refere ao mundo do trabalho, né? Então, não só o próprio consenso de Washington, um processo de abertura de capitais, né, relacionado à globalização, né, à mundialização dos capitais, e a gente vai ter, né, depois das experiências que aconteceram na década de 70, a gente vai ter a disseminação, por assim dizer, do neoliberalismo, principalmente nos países da América Latina, né, vai ter desdobramentos em outros países do mundo, obviamente,
mas a gente vai ter essa proliferação do neoliberalismo acontecendo aqui, e aí isso vai se expressar aqui no Brasil de uma maneira muito significativa, né? Quem já leu alguma coisa sobre os estudos do trabalho provavelmente já passou por essa discussão da reestruturação produtiva, né, Bruno, que é um clássico. 11 a cada 10 trabalhos que vão discutir o mundo do trabalho vão falar da reestruturação produtiva. Enfim, estou brincando aqui um pouco com a ideia, mas é justamente porque o período da década de 90, ele é um divisor de águas, né, naquilo que se refere à estruturação do mundo do trabalho, e a gente vai ter, então, o Bruno falava anteriormente, né, dos modos de gestão. Se anteriormente a gente tinha um modelo de produção taylorista-fordista, aos poucos ele vai sendo substituído por um modelo que a gente pode chamar mais próximo ao toyotismo, e aí com isso a gente vai ter, né, tanto redução da força de trabalho presente em empresas e fábricas, etc., a ideia de trabalhar com estoques menores, a produção sob demanda, né, estoques menores. Então, essa modificação naquilo que se refere ao modelo de gestão, a ideia, né, a propagação da ideia de um trabalhador que seja polivalente. Então, a gente tem uma sequência de modificações que estão acontecendo nesse contexto do trabalho e que vão ter desdobramentos muito significativos, né? Não à toa essas análises sobre a reestruturação produtiva, elas são tão significativas, inclusive no próprio setor público, né? A gente não trata isso no capítulo, mas acho que é interessante, né, já que a gente tem essa oportunidade de fazer essa discussão aqui, pensar o quanto que os modelos de gestão empresarial eles foram também internalizados pelo sistema público, né, pelo serviço público, de uma maneira que, inclusive, a gente vai ter hoje, né, 2025, século XXI, a gente vai ter os desdobramentos daquilo que aconteceu lá ao longo da década de 90, com a reforma do Estado, nas universidades, né, que imagino que a grande maioria dos colegas presentes aqui tem algum tipo de vinculação com a universidade, né, então a gente tem uma sequência de transformações que está acontecendo justamente nesse contexto, né. E aí, acho que um outro marcador histórico que eu queria trazer é o fato de que, passados 15 anos, o conceito de trabalho decente ele acaba entrando, né, ele acaba sendo incluído nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Então, no ano de 2015, essa discussão começa a se efetivar e... enfim, tem uma série de objetivos ali, metas, né, relacionados a esse desenvolvimento sustentável, metas, inclusive, com um período para serem cumpridas, né, várias das discussões, alguns dos objetivos estão incluídos para acontecerem ali até o ano de 2030, né, então estamos muito próximos de chegar nesse período. Mais alguma coisa, Bruno? Senão eu sigo adiante. E assim, né, a gente está perto aí de 2030 para cumprir esses objetivos e até agora todos eles estão muito distantes, né, porque para análise climática... que não deu para trás, né? Até piorou, né, porque para análise climática a coisa ficou pior. Para saúde, educação, trabalho, né, mobilidade urbana, assim, eu acho que não vejo nenhum desses ODSs, aí, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, do Pacto Global da ONU, que começa aí nos anos 90, né, assim, a gente vê que, na verdade, tudo aquilo que foi construído nesse pacto pós-guerra tem caído como um castelo de cartas, né, a própria ONU, ela, né, quantas vezes ela tentou frear algumas coisas, inclusive guerras, desde a guerra do Iraque, por exemplo, e ela foi ignorada, né? Assim, sempre a parte militar e a parte financeira, né, se sobrepõem. Então, é isso. Assim, mesmo essa ideia de sustentabilidade também, desse capitalismo que é reformado, desse capitalismo bonitinho e etc., né? Como eu estava falando, tentar domá-lo não dá certo, né? Então, o nosso capítulo vai nessa análise, né? Assim,
é possível esse conceito de trabalho decente quando, por exemplo, a gente está em pleno século XXI, falando de inteligência artificial, né, por exemplo, assim, tipo, uma outra inteligência fora de nós faria o trabalho, mas ao mesmo tempo contrastando, por exemplo, com o trabalho análogo à escravidão. Né? A gente tem o século XIX e o XXI contrastando, assim, convivendo, né? A gente está falando de algumas chagas ainda, né, de algumas mazelas do mundo do trabalho, das pessoas que morrem por acidentes de trabalho, que são praticamente uma pandemia por ano, né, de pessoas que se acidentam e morrem pelo trabalho, de pessoas que se suicidam em decorrência do trabalho, das mortes no campo, nas florestas, né, nas águas, enfim, o karoshi moderno, né, que antes, né, foi estudado lá no Japão, as pessoas que morriam por exaustão de trabalho. Aqui no Brasil, nos anos 90, fica muito famosos estudos que mostram as pessoas que morrem por essa exaustão no trabalho agrário, por exemplo, né? Então, assim, este conceito de trabalho decente a gente coloca ele em xeque no capítulo para pensar assim, bom, a quem ele chega? Para quem que vai servir, né? A gente está pensando naquele trabalhador do escritório, do home office, né? Quantos são essas pessoas num país como o Brasil, por exemplo, né? O país mais desigual do mundo. Então, pensar por isso que a gente, né, quis pensar essas provocações a partir do Brasil também, né? Numa perspectiva latino-americana, né? Das veias abertas dessa América Latina que pulsa, né, mas que sangra também, que sempre foi território de exploração, né, e dessa exploração do trabalho, né. Gosto da análise do professor Ricardo Antunes quando ele diz, né, que o norte do mundo trabalha pouco, mas o sul do mundo trabalha muito, né, e o sul do mundo trabalha muito para o norte do mundo poder trabalhar pouco. Então, essa desigualdade está posta, né? Então, quando é pensado esse trabalho decente, é pensado, inclusive, a partir de uma visão europeizada, de uma visão norte-americanizada, de um tipo de trabalho, onde a gente assistiu alguns fenômenos recentes, por exemplo, né, como o Great Resignation, né, dessa juventude que se demitia do trabalho, né? Ok, os caras tiveram qualquer coisa de um bem-estar social lá, né, que eles, mesmo que tenham os seus ataques, os vilipêndios hoje, então é uma preocupação para eles o medo de não ter o que comer no dia seguinte, né? Aqui no Brasil né? Um jovem que resolve se demitir porque está se sentindo cansado, ele não tem lá sua garantia de um trabalho, né? Eu não estou nem falando de um trabalho decente, estou falando de um trabalho do ponto de vista da remuneração. Quando a gente fala, também é uma problematização que a gente coloca no capítulo, quando a gente está falando desse trabalho decente, a gente está falando de um trabalho no seu sentido lato sensu, né, do sentido desse trabalho, né, que ele é muito mais que satisfazer só o reino do estômago, mas também o reino da fantasia, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, a gente precisa de mais coisa. Então, como que ele é possível, né? Se a gente está, basicamente, num país como o Brasil, e aí são os estudos que o DIEESE aponta, né, da necessidade que a gente teria de um salário mínimo muito maior, né, para poder dar conta, inclusive, de cesta básica, etc., né? A gente só está subsistindo, né, existindo para pagar contas, isso não é decência alguma, né, desse trabalho, né? A gente até toma cuidado ali no capítulo de não cair nesse moralismo de decente e indecente, né? Mas, enfim, se a gente fala da necessidade de um trabalho decente, a gente já está partindo desse pressuposto que a forma como ele está posto, ele já é indecente, né? Enfim. A gente vai fazer um jogo com as palavras, né, para pensar que quando a gente fala em trabalho decente, e aí depois de toda a contextualização que é feita, né, os pormenores históricos que são trazidos para compreensão de como, a quantas anda o mundo do trabalho, a gente vai trazer a ideia de um trabalho indecente, né, o entre aspas, mas como o Bruno disse, não a partir de uma perspectiva moralizante, mas a partir dessa perspectiva do contrário, do oposto daquilo que é pensado e é preconizado pela OIT.
Então, a gente, no capítulo, a gente faz uma discussão que me é muito cara, e eu tenho certeza que para o Bruno também, que é sobre o trabalho enquanto aspecto humanizador, né, enquanto aquele que nos constitui enquanto seres humanos, né, o trabalho enquanto constitutivo do nosso psiquismo, né, o trabalho entendido de uma maneira geral e abstrata, não especificamente esse trabalho inserido no modo de produção capitalista. Eu acho que a gente ficaria aqui horas discutindo isso, né, Bruno? Mas vamos seguir adiante. Aí eu queria trazer um ponto de virada, se você concordar, para a gente aproveitar o nosso tempo, né, para discutir um pouquinho mais diretamente os aspectos centrais, né, do que a gente trouxe no texto, que é de pensar, né, e aí é um trecho até, acho que é um trecho teu, Bruno, que a gente trouxe para o capítulo, né, que do trabalho que ao mesmo tempo humaniza, esse trabalho inserido no modo de produção capitalista, ele vai determinar as nossas formas de viver, as nossas formas de adoecer e as nossas formas de morrer, né? Então, o ponto de vista que a gente defende aqui, já que não dá tempo para falar de tudo, é que a determinação social do trabalho ela é central para compreender todos esses aspectos desse, né, do nosso processo de existência. Então, é uma humanização desumanizada que vai acontecer, inserida no modo de produção capitalista, que vai determinar as nossas formas de viver, que vai determinar a forma como a gente adoece e também a forma como a gente morre. Então, para a gente, essa dimensão do trabalho, entendida tanto de um ponto de vista mais amplo, né, quanto nas suas particularidades, né, naquilo que se refere à forma como ele se apresenta hoje, é absolutamente fundamental. E aí, nesse sentido, então, a gente vai fazer uma análise mais por dentro, né, a partir da compreensão, né, do que a gente entende por trabalho, a importância dessa atividade humana nesse processo constitutivo, a gente vai se voltar mais uma vez para as especificidades da OIT e do conceito de trabalho decente, para trazer aquilo que o Bruno já começou, né, já adiantou um pouco para a gente, que é sobre as impossibilidades da existência de um trabalho decente inserido no modo de produção capitalista, né? Então, só para retomar um ponto que ele já trouxe, né, o documento ele vai não só trazer uma perspectiva que é eurocêntrica, mas que vai também hierarquizar os países pensando em sociedades desenvolvidas e sociedades subdesenvolvidas. E vai trazer como objetivo, como perspectiva, que essas sociedades subdesenvolvidas atinjam esse patamar dessas sociedades supostamente desenvolvidas. E aí, para retomar um ponto que o Bruno já trouxe, a nossa crítica aqui, considerando, né, a forma como a gente analisa o modo de produção capitalista, é o fato de que, para que exista, e a gente até usa exemplos concretos, né, para que exista uma Holanda, que é um país no qual a jornada de trabalho é menor, a gente tem a menor média de jornada de trabalho semanal, a gente precisa ter ao mesmo tempo uma Turquia, que é um país onde tem jornadas de trabalho médias que passam as 60 horas semanais. Então, a gente compreende aqui, e aí esse é um dos problemas dessa discussão, a gente compreende aqui que esse desenvolvimento, né, desigual e combinado, que é essa divisão internacional do trabalho, ela vai precisar que determinados países estejam nessa condição desse dito subdesenvolvimento para que outros países estejam nessas condições mais ditas favoráveis, que ainda, inclusive, se a gente for analisar essas sociedades, a gente vai ver que há uma diferença muito significativa, se a gente for pegar o caso de imigrantes, por exemplo, e uma outra miríade de situações. Para além disso, a gente vai perceber que as discussões, né, a gente falou sobre a nossa perspectiva de adoção desse conceito de crise estrutural do capital, e então a gente compreende a crise como estrutural, e a Organização Internacional do Trabalho vai compreender a crise, os momentos de crise como oportunidades. Então, momentos de turbulência que são compreendidos como possibilidade como tendo potencial de ter oportunidades de desenvolvimento. E aí a pergunta que fica para a gente é: desenvolvimento
para quem, né? Se o Bruno trouxe para a gente a ideia de que, a despeito da tragédia humanitária que foram as Primeiras e Segunda Guerras Mundiais, a gente está falando de aumento de produtividade e lucratividade por conta dessa indústria da guerra, né? Que, inclusive, se mantém, nesse exato momento, se mantém produzindo e lucrando de maneira muito significativa. Para além disso, né, um outro ponto que o Bruno também já trouxe é essa perspectiva, primeiro, uma indefinição naquilo que se refere aos interesses que estão relacionados ao mundo produtivo, uma indefinição não, né, talvez uma proposital indefinição daquilo que se refere aos interesses do mundo produtivo, uma vez que considera-se que essas três partes que estão envolvidas nesses processos de discussão, né, governos, empregadores e trabalhadores, a concepção é de que eles teriam os mesmos interesses. Então, essa identidade de interesses, que inclusive se relaciona, né, já que a gente falou do Taylor mais cedo, se relaciona com uma ideia que o Taylor defendeu também lá no começo do século XX, de que os interesses dos trabalhadores, eles estavam em identidade com os interesses dos proprietários, né, da burguesia, né, dos proprietários das forças de produção. A gente vai ver aí essa outra postura, né, essa outra leitura em relação à correlação de forças que está existente, que movimenta o mundo do trabalho inserido no modo de produção capitalista, né? E aí, para além disso, a gente vai perceber que o que é possível se trazer como síntese desse processo, né? A gente deixa isso bem claro lá no texto, que a nossa posição, ela não é contrária à discussão sobre o trabalho decente, a importância da existência de um trabalho que aconteça, né, que cumpra a sua função social e que aconteça em condições que são decentes. Mas, ao mesmo tempo, a nossa problematização, ela vai se inserir na identificação dessas limitações do contexto proposto pela Organização Internacional do Trabalho, uma vez que ela não se propõe em momento algum a fazer uma crítica ao modo de produção capitalista. Então, a própria discussão sobre as crises, sobre as condições de trabalho e tudo aquilo que se refere ao mundo do trabalho é visto a partir de uma perspectiva que é fenomênica, né? Então, analisa ali aquilo que está na aparência, mas não vai para a essência, não vai para as determinações que são mais profundas desse processo, né? Então, a gente vai colocar como questão no final do nosso capítulo será que é possível a gente pensar num trabalho decente diante dessas condições, diante do fato de que esse trabalho que se insere no modo de produção capitalista é um trabalho alienado? É isso. Gente, queria só aproveitar para lembrar, obrigada, né, até agora aí pelas reflexões, né, quem está aí presente, a gente tem a política no Café com RH, de pedir para a galera, né, trazer aí reflexões, trazer perguntas baseadas aí nas falas dos convidados, seja chat, quem quiser falar pode, né, na hora que eles terminarem, não sei se terminou, depois Joana e Bruno aí vão concluir, ainda não concluíram, tá? E aí a gente emite os certificados, que é uma forma da gente conferir a presença real, né, gente? Se todo mundo está prestando atenção, está refletindo aí sobre o que a gente está discutindo, que é muito importante para nós esse feedback, né? Ver se está todo mundo realmente não só conectado, mas vinculado a essas discussões que são tão importantes, né? No Brasil. Então é isso, tá? Estamos aguardando aí as questões, as perguntas, quem quiser ficar à vontade para falar ou abrir o vídeo, tá? Só levantar a mãozinha e a gente vai, depois que eles finalizarem, aí, né, começando aí essa discussão.
Então, Joana, pelo que eu concluí até agora da sua fala, só já provocando, né? É tudo uma hipocrisia danada. Os países que criam os indicadores de trabalho decente são aqueles que têm menos interesse que países como o nosso tenham trabalho digno. É essa a questão para mim, entendeu? Que mais me deixa extremamente revoltada. Né? Quem cria está ali criando só para falar que está preocupado com a gente, mas não quer, né? Pensando aí igual os Estados Unidos e China, né? Os Estados Unidos dependem dos trabalhadores chineses, né? E aí a confusão que não tem os trabalhadores, não tem essa mão de obra barata igual não tem essa mão de obra barata igual a gente tem aqui, os chineses têm, aí a gente vai vendo, né? Que é tudo, do meu ponto de vista, eu acho que é uma bela de uma hipocrisia, que depois eu quero discutir com vocês, tá bom? Vamos continuar, só para provocar e trazer, né, inquietações para todo mundo. Bruno, você quer trazer mais alguma coisa? Já tem gente de mão levantada? Eu acho que, da minha parte, pelo menos... eu estou contemplado também, eu acho que a gente pode ir a partir das perguntas agora. Então começa pelo que eu falei. O que vocês acham do que eu falei? Era melhor a gente fazer... Oi? Como é que está a ordem? Vamos lá. Tem uma ordem? Até agora, gente, no chat, o Pedro levantou a mão. Acho que ele está em primeiro. O Gabriel em segundo. Vamos juntando, né? Pegar o que eu falei. A gente coloca aí o Gabriel, o Pedro que levantou, né, a mão primeiro, já estou confusa aqui, gente. E a Renata, que até agora fez uma consideração, né, considerando que o conceito de trabalho decente proposto pela OIT envolve não só remuneração justa, mas também direitos, segurança... Peraí, cortei aqui. Direito de segurança, diálogo social, quais são, na visão de vocês, os maiores desafios para garantir esses pilares dentro do sistema capitalista que prioriza a maximização do lucro? Eu sou RH no dia a dia, é bem complexo auxiliar as lideranças ou mesmo aplicar assertivamente. Né? E aí vamos começar por essa, e pela minha provocação, pode ser? E vamos escutar o Pedro e o Gabriel, podemos juntar, fazer um bolão assim? Pode ser? Então vamos lá, Pedro. Obrigado, Isabela. Vocês me escutam? Sim. Antes de mais nada, eu queria parabenizar pela atividade. É a primeira vez que eu participo, a convite da Joana, que eu tenho o privilégio de trabalhar na mesma universidade que ela. Isso é de fato um privilégio para mim. E quero participar sempre, né? Sempre que for possível, eu quero participar. Então, parabéns pelo grupo e pela atividade. Vou tentar ser breve, ainda que eu nunca consiga, mas eu tenho um questionamento porque eu fiz parte durante 10 anos de um projeto da ONU e da OIT para o desenvolvimento da Agenda do Trabalho Decente. Esse projeto foi criado no final de 2009, 2010, e ele era um projeto grande, com participação de 7 países, muitos pesquisadores, todos eles doutorandos. E a ideia era de que a gente aplicasse o conceito de trabalho decente em estudos de caso em cada um desses países, que eram todos países subdesenvolvidos, exceto a Alemanha. O grande desafio que a gente teve durante todo esse período era exatamente com o conceito de trabalho decente, porque formalmente não existe um conceito de trabalho decente. Existe um conjunto de diretrizes que compõem o que seria uma ideia de trabalho decente, o que por si só já dá uma noção absurdamente abstrata do que vem a ser isso, né? E quando a gente tenta sair do teórico para o concreto, a coisa fica mais difícil ainda, né? Porque a gente pode ter casos em que algumas dessas diretrizes se aplicam e as outras não, e aí a gente entra dá para falar em trabalho decente ou não, existem trabalhos que são mais decentes que outros, é uma confusão danada, né? E aí, o que acabou acontecendo é que cada um trabalhava dentro de uma perspectiva própria, né, porque estava todo mundo, na época, fazendo 10 de doutorado sobre o tema, e havia muita pouca convergência no entendimento do que era isso. Então, por exemplo, os países africanos e asiáticos que participavam, né, que eram Quênia, Gana, África do Sul,
Paquistão e Índia, eles trabalhavam muito com a ideia dos street vendors, que são trabalhadores de rua, né? Então, para eles, isso era uma exemplificação de trabalho decente, né? De trabalho não decente, na verdade. Então, a ideia era de como fazer com que esses indivíduos pudessem ser inseridos numa lógica de trabalho decente. E eu sempre vou para uns exemplos absurdos. Tipo, então, por exemplo, um médico que ganha 60 mil reais por mês, mas trabalha num hospital com uma carga horária de 80 horas por semana, sem materiais adequados, com burnout. Quer dizer, isso é decente só porque ele ganha 60 mil reais por mês, né? Quer dizer, é absurdamente abstrato, né? E aí, uma outra questão, eu acho que a gente está trabalhando, eu sou da economia, a gente, quando trabalha com a ideia de trabalho decente, estamos trabalhando dentro de uma perspectiva que é uma perspectiva que é a crítica ao capitalismo e ao o que é o trabalho, né, dentro do modo de produção capitalista, né? Porque a gente vai estar chegando num ponto de dizer, bom, então a gente consegue ter uma lógica de trabalho que é aquela que é adequada para que as coisas funcionem, né? E no momento, né, o Bruno falou sobre isso, no momento que a gente está discutindo os impactos da inteligência artificial e no caso do Brasil, dessa pejotização de trabalhadores, a gente está indo para níveis cada vez mais baixos, né? Então, quer dizer, coisas que talvez antes eram consideradas não decentes passam a ser. Então, por isso, eu não tenho nenhuma pergunta, na verdade é mais um comentário, por isso eu acho muito importante trabalhos como o de vocês, porque sai um pouco dessa perspectiva de tentar provar o que é trabalho decente para criticá-lo, né? E criticar na origem, que é essa ausência de definição de uma coisa que parece ser definida, né? Mas aí eu queria, e aí eu já estou terminando, recentemente, é uma coisa dos últimos 2 anos, a OIT, junto com o CESIT, que é o Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho da Unicamp, eles desenvolveram uma metodologia para mensurar trabalho decente. E eu fui convidado para compor o grupo, e aí a primeira dificuldade que tivemos foi como mensurar uma coisa para a qual não há definição, né? Então, foi um trabalho em 2 etapas. Primeiro a gente definiu e depois a gente... a equipe de estatísticos fez esse instrumental para mensuração, né? Então, eu acho que vale a pena, né? Quem tem interesse no tema, vale a pena dar uma olhada, porque eu acho que é uma metodologia que tende a vir a ser utilizada. O CESIT é um centro bastante crítico, mas eles são adeptos, né? Até porque esse projeto que fiz parte era lá, eu fiz doutorado lá. Mas eu acho que vale a pena, assim, quem tem interesse pelo tema, vale a pena acompanhar esse trabalho que está sendo feito pelo CESIT e pelo Ministério Público de São Paulo, porque eu acho que dali vai sair muito debate interessante também, né? Tanto para a defesa quanto para a crítica do trabalho decente. Mas é isso, é só um comentário. Eu queria parabenizar a Joana e ao Bruno pelo trabalho. Eu ainda não li, mas já tenho dúvidas de que está um excelente capítulo, quero ler. Parabéns aí pelo trabalho. Isabela, mais uma vez, parabéns pela atividade. Obrigada, Pedro, pela contribuição maravilhosa. Sou eu? É isso? Sim. Isabela, eu acredito que eles podem responder essas perguntas que você colocou e também a do Pedro, que eu vou fugir um pouco do que foi colocado. Eu vou para uma outra vertente, talvez. Eu acredito que isso pode ser interessante eles responderem agora e eu trazer um outro momento, Show. mais uma nova questão. Pode embolar. Show de bola. Bom, eu até essa é uma oportunidade bem interessante, porque depois de fazer esse trabalho com o Bruno, eu conversei com o Pedro, que é meu colega aqui na UFG, a gente trabalha em outros projetos juntos, e, enfim, eu acho que eu já pensava numa possibilidade de diálogo, né, sabendo da tese do Pedro, e a partir dessa escrita desse capítulo, sabendo inclusive das críticas do Pedro à discussão do trabalho decente. Então, assim, já estão apresentados, Bruno, Pedro, Bruno, já estão apresentados e a gente pode conversar mais sobre esses projetos futuros. Então, eu acho que eu queria trazer aqui, vou tentar responder um grande pacote para tentar ser um pouquinho mais breve. Acho que a Isabela traz um pouco essa ideia da hipocrisia, né, uma ideia em relação a esse
a esse processo, né? E eu acho que aqui a gente vai ter, e a fala do Pedro expressa isso para a gente, né, de uma pessoa que tem uma interioridade em relação à discussão, vai expressar para a gente as contradições desse movimento, né? Então isso é muito perceptível. Eu acho que a gente na psicologia vivencia isso de uma maneira muito gritante, o quanto essas contradições que estão colocadas pelo modo de produção capitalista, pela forma como a gente pretende enfrentar as questões, como a gente acaba incidindo de uma maneira que acaba sendo, como eu disse anteriormente, fenomênica, pontual, e aí a gente acaba ficando extremamente angustiado, né? O Pedro traz a angústia de que não existe um conceito muito bem definido. A Isabela traz a angústia de que parece ser uma hipocrisia, né? Então, tudo isso me parece que é manifestação dessa dificuldade, que é de enfrentar de uma maneira radical aqueles que são os problemas do nosso modo de produzir a vida, né? Então, a OIT não se propõe a fazer isso, e obviamente que uma organização internacional constituída da forma como foi constituída não teria esse papel, né? Então, eu vejo isso, não sei se eu tenho uma resposta para os comentários de vocês, mas eu vejo essa problemática que coloca para a gente, então a gente coloca essas críticas e no sentido de trazer uma outra perspectiva, no sentido de compreender que, olha, às vezes talvez não seja, embora a sua angústia faça sentido, Pedro, talvez não seja a conceituar trabalho decente que vai resolver a nossa questão, porque o nosso problema é muito mais, estrutural, é muito mais grave do que isso, né? Então, tratar do conceito de trabalho decente, especificá-lo, acaba sendo algo que vai atingir uma camada que é muito superficial. Quais eram as outras perguntas que a gente precisava? Bruno, se você quiser começar aí, eu vou localizando as perguntas. Pedro, não sei se você teve acesso já ao nosso livro, eu discordo um pouco de você que o conceito, eu acho que até existe, a definição das dimensões, esse grupo com quem a gente trabalhou de Portugal, já tem outros colegas de outros países, esse conceito eu acho que está, assim, pelo menos está claro, assim, né, para mim. Depois quero trocar figurinha com você também, tá, Pedro, sobre essas questões que eu achei bem provocativas, bem interessantes, viu? Bem, a primeira pergunta, Joana, na verdade, né, que tá da Renata, que está articulada do Lucas, que é considerando que o conceito de trabalho decente proposto pelo OIT, eu acho que você já respondeu de alguma forma, envolve não só remuneração, mas também direito, segurança, diálogo social. Quais são, na visão de vocês, os maiores desafios para garantir esses pilares dentro de um sistema capitalista que prioriza a maximização do lucro? Eu sou RH e no dia a dia é bem complexo auxiliar as lideranças ou mesmo aplicar assertivamente, acho que ela está querendo dizer esses conceitos do que a gente está discutindo aqui. E o Lucas, acho que pergunta da mesma forma, como podemos conciliar a lógica do lucro no capitalismo com a promoção do trabalho decente? Eu vejo que é um desafio enorme realmente para quem está na área de RH, né? Aí a Júlia, né, complementa, acaba de outra pergunta, por vezes me vejo desencontrando o sentido do meu trabalho dentro dessa lógica capitalista, como conseguir buscando um sentido dentro de um sistema que não preza por ele. E a Tainá, já vou finalizar tudo, que colocaram ali no chat, que aí vocês, levando em consideração as ideologias que são empregadas na lógica do trabalho, principalmente com a alienação, como o próprio Marx coloca, como ficam as políticas trabalhistas imersas nessas ideologias. É isso, né, que até agora apareceu aí no chat. Eu tinha falado todas as duas perguntas, mas acho que está meio articulado os 4 aí. E Gabriel, já aproveita também e traz, e coloca no bolo todo. A minha mãozinha que caiu. Está tudo articulado. Sim. Pegando a fala, pessoal, até um pouco conversando com as perguntas que o pessoal trouxe no chat, né? Acredito que eu cometi um erro crasso, né? Que é, de certa forma, falar de onde eu falo, né? Assim, eu acho que isso ajudaria vocês compreenderem a pergunta que eu vou trazer. Né? Assim, então, minha formação é toda na administração, na área de estudos organizacionais, com uma crítica às formas tradicionais de administração, a partir trazendo saberes locais, história, memória, cotidiano da administração, da gestão, pequenos negócios. Né? Então, eu tenho esse olhar também que, de certa forma, converge muito para aquilo que vocês trabalham, assim, né? Essa preocupação
com a forma com que o trabalho ele é executado, né? Assim, e claro, nossa, eu queria parabenizar a fala de vocês. As falas foram bem reflexivas, de fato, trouxeram muitas questões assim que precisei organizar de fato meu pensamento assim a partir das várias questões. E aí uma coisa que eu fiquei na dúvida, e aí para eu continuar minha fala, Joana e Bruno, o conceito de trabalho decente é um conceito eurocentrado, é um conceito que vem dos Estados Unidos também, estadunidense, alguma coisa nesse sentido? Aí, o surgimento dele? Sim. Sim? Acredito que sim. Finzinho só, Gabriel. Perdão? Para mim, falhou só o finzinho da tua pergunta. Se o conceito de trabalho decente ele é um conceito eurocentrado, estadunidense, vindo dos países ditos centrais. Sim. Sim. Porque eu acho que isso se torna fundamental na análise de vocês, né? Quando vocês trazem a ideia do trabalho decente a partir de uma lógica brasileira, considerar que esse conceito já é um conceito que foi pensado, refletido, organizado a partir da lógica que não é a nossa, né? A lógica do norte, né? Não é a lógica do sul, ele já tem na sua essência, digamos assim, com muitas aspas, a contradição nele, né? No próprio conceito ali, né? Assim, a gente está tentando refletir sobre um conceito imputado do norte ao sul, né? Assim, e aí eu acho que o trabalho de vocês se caracteriza como algo interessante e importante, justamente para vocês colocarem no tipo, olha, a gente não está com a intenção aqui de apenas incorporar aquilo que vem do norte, né? Assim, mas de pensarmos também na nossa realidade, né? Assim, e aí é por isso que eu acho que a crítica que vocês fazem à própria OIT, né? Assim, que ela não critica o capitalismo, ela coloca o capitalismo como dado, algo natural, né? Assim, quase que natural, né? Assim, e com isso ela já incorpora diversos discursos naturalizantes e preocupantes e violentos, por que não, né? De exploração dos discursos de raça, de gênero, com o público LGBTQIA+, PN, com pessoas que estão excluídas do mercado formal de trabalho, etc. Né? Então, ela já incorpora de que falarmos de trabalho é falarmos do trabalho formal. Mas a gente considera que, pelo menos no Brasil, nós temos uma quantidade imensa da massa trabalhadora que não se caracteriza nesse conceito, né, assim, trazido pela OIT. Então, a primeira contradição já está aí, né, assim, já é algo incorporado que a gente tenta ainda dar uma nova cara. Concordo até com o que a Isabela trouxe, assim, acredito que não é criticando, assim, dessa forma, de buscar um novo conceito para o trabalho decente, assim, já que esse não nos cabe, mas eu acredito que é importante por dentro, como vocês fizeram, né? O conceito está dado, está estabelecido, então por dentro a gente tenta encontrar novas formas. E aí, com isso, dentro dessa minha reflexão, eu fico pensando até nas perguntas, na angústia da Isabela, na angústia do pessoal no chat, né? Assim, sobre como encontrar esse sentido no trabalho, né? Se é que ele pode ser encontrado, né? Assim, porque parece que a própria reprodução da vida no formato que nós estamos, dentro do sistema que nós estamos, ele já parte de um pressuposto de que, como bem a Joana falou, de que a desigualdade é algo preponderante, é algo base do sistema capitalista. Então é pela desigualdade que nós temos a manutenção de uma ideia de desenvolvimento, né? Então todo desenvolvimento ele é pautado numa desigualdade por trás, né? Então como que a gente vai conseguir encontrar uma nova forma de manter essa ideia, esse ideal de desenvolvimento, esse ideal de progresso, Benjamin já falava há muitos anos, né, do ideal de progresso do sistema capitalista, e encontrar um sentido para ele. Assim, tenho minhas dúvidas se é da forma que o sistema está posto, então também queria ouvir isso de vocês. Porque eu acredito que a saída poderia ser a partir de um olhar para aquilo que é micro, em vez daquilo que é macro, né? Então, em vez da gente olhar para aquilo que é homogeneizante, talvez de olhar para aquilo que não é totalizante,
de olharmos ali para as pequenas histórias, para os saberes locais, para os saberes comunitários, pelo laço que é criado a partir do sentimento entre as pessoas, que não necessariamente é aquilo que o sistema capitalista está interessado, né? Então, eu queria ouvir a Joana e o Bruno um pouco nesse sentido, né? Assim, se vocês concordam que para o conceito de trabalho decente, uma guinada para esse saber micro, para esse saber local, comunitário, a partir das histórias, das memórias dos sujeitos que não são vistos, né, que são invisibilizados do ponto de vista histórico, se isso poderia auxiliar na diminuição dessas várias angústias que a gente leu e ouviu até aqui. Obrigado, desculpa ter estendido um pouquinho, mas eu acho que eu consegui trazer o que eu gostaria. Obrigado, Isabela, obrigado, Joana, Bruno. Obrigada, Gabriel. Eu acho que com a sua colocação a gente até encerra aí meio que todas as colocações, encerra no sentido assim, de agora fechar aí com Bruno e Joana o que eles acham de tudo isso, né? Porque tem a questão do horário, Joana e Bruno têm outros compromissos também. Aí agora eu queria com vocês, Joana e Bruno, começa você, que eu acho que você vai ser mais otimista. De tudo que a gente ouviu aqui, né? Eu também nem consegui falar ainda no primeiro bloco, né? Mas eu fiquei com aquela música que a partir da fala do Lucas, né? De conciliar a lógica do lucro no capitalismo com a promoção do trabalho decente, né? E aí eu lembrei da música do Baiana System, né? Quando fala lucro, máquina de louco, né? Você, para mim, é lucro, né? E eu fiquei com essa música na cabeça, né? De pensar que parecem lógicas, então, na verdade, inversamente proporcionais, né? Assim, se você tem essa dimensão do lucro, da exploração, da flexibilização do trabalho, da precarização desse trabalho, que é isso, né? Que, por princípio, a OIT não mexe nisso, né? Essa atividade foi muito boa também para eu me recordar do porquê que eu inventei essa história, né? E convidei a Joana para escrever esse capítulo, né? Porque foi isso, assim, de pensar, poxa, se você não mexe na questão dessa essência da coisa, né? Você está fadado a ficar num nível mais epidêmico da discussão, né? E aí você recai nessa ideia de que primeiro precisa crescer o bolo para depois, né, distribuir o bolo, essa ideia de que as pessoas teriam interesses em comum, né, quem é detentor, né, dos meios de produção e quem não é, entendeu? Então, nos pareceu-se uma discussão de base. Como eu falei, é um primeiro ensaio, né? A gente se arrisca, a gente coloca isso, inclusive, no início do capítulo, né? E ao fazer isso, ao se arriscar, a gente está propenso a esse tipo de debates, críticas, proposições, novas reflexões, e é para isso mesmo que a gente se colocou, né? Por isso a gente buscou uma densidade teórica para defender o nosso ponto, né? Nossa tese de que, havendo ou não, né, uma conceituação, o que a gente está compreendendo que deveria ser a ideia do trabalho decente é essa do trabalho dotado de sentido, né? Pleno de sentido, né? Que então, nessa forma, nesse sistema, não é possível, né? Então, assim, a gente vai ficar, na verdade, né? Passando uma maquiagem, vai ficar reformando, né? Vai ficar ignorando as questões que realmente importam, colocando para debaixo do tapete, assim, né? Tipo, então, de novo, né? A provocação. Qual é esse entendimento de trabalho decente e para quem ele chega, né? Porque aqui para o sul do mundo passa longe, né? Passa longe essa ideia. Se a OIT se propõe a ser algo global, a ONU também, etc., né? Elas precisam considerar essas outras dimensões, desses outros mundos do trabalho, né? Que não só o que elas pensaram ali habitual. É isso, né? É muito fácil você olhar para uma Suécia, você olhar para uma Finlândia e aí pensar o trabalho decente, né? A gente até brincou no CBPOT, né? Eu brinquei com isso com o Nuno, né? Porque o Nuno estava falando... Nino? Não lembro o nome do professor, né? O Nuno. Ele falou, olha,
porque né, como todo mundo tivesse o trabalho decente em Portugal, Itália, alguns exemplos que ele deu, né? E que então, mesmo assim, tinham também pessoas precarizadas, etc. Eu até brinquei com ele, falei assim, olha, não, só faltou você dizer assim, né? Não, existe trabalho indecente, até conheço pessoas, até tenho amigos que são, né? Que estão no trabalho indecente, né? Brincadeiras à parte, assim, porque é isso, né? Quando eu lembro, eu dei até esse exemplo à época, né? Um colega meu italiano, quando veio para o Brasil a primeira vez, estávamos em Florianópolis, e ele viu uma favela, né? E ele perguntou o que era aquilo, né? E eu falei, olha, expliquei para ele, né? Aí ele falou, mas as pessoas moram ali? Eu falei, moram, né? Então, assim, na cosmovisão dele, né? A ideia de uma habitação é minimamente, sei lá, um CDHU, por exemplo, né? Que tinha um programa em São Paulo. Ou seja, todo mundo na Itália teria, né? Um plano de habitação e etc. E não, assim, essas coisas improvisadas, de conurbação, né? Como também, enfim, a população em situação de rua também, né? Tudo isso. Então, é nesse aspecto que a gente coloca, né? Então, vamos pensar esse conceito um pouco mais ampliado, vamos pensar para todo mundo e vamos tentar atingir o que precisa, né? Das mudanças estruturais. Afinal, eu gosto muito, né? E aí eu vou encerrar com eu gosto muito dessa frase, né? Porque foi dita por Luigi Devoto, né, um médico sanitarista italiano, criador da primeira clínica de saúde do trabalhador do mundo moderno, em Milão, né, a Clínica del Lavoro. Quando da inauguração da clínica, né, perguntaram para ele por que não Clínica del Lavoratore, né, por que não Clínica do Trabalhador e sim Clínica del Lavoro. E a explicação dele foi a seguinte, olha, porque quem está doente é o trabalho, e é ele quem precisa ser transformado para que as doenças dos trabalhadores sejam evitadas. Então, assim, é fácil a gente dizer, né, trabalho decente quando a gente está pensando nessas maquiagens, nessas reformas, a gente não está mudando a estrutura deste trabalho. E é isso, de 99 para cá, a coisa só piorou. A gente está muito distante de atingir. Daqui a pouco, né, a ONU vai falar assim, não, a gente, né, vamos ter que rever essas metas aí e jogar para 2050, porque para 2030 não vai caber, né? É isso. Eu queria só fazer uma consideração, e aí não vou me delongar muito, mas eu acho que dá para fazer uma síntese em relação tanto à pergunta do Gabriel quanto às outras perguntas e comentários que apareceram ali no chat. Eu concordo com o Bruno integralmente, e o comentário que eu queria trazer era com relação a essas dificuldades, né, que principalmente quem está no RH, quem trabalha enfim, quem está ali trabalhando com trabalhadores, essas dificuldades que são sentidas nesse contexto. E eu e o Bruno já conversamos muito sobre isso, né? Acho que é dos nossos assuntos mais repetidos aí ao longo de todos os anos que a gente se conhece. Um deles é esse, né? Justamente pelo fato de que somos psicólogos, né, atuamos em relação à saúde do trabalhador, né, com diferentes nuances, em diferentes momentos da nossa vida, e realmente é muito angustiante, e relembro isso da minha prática de trabalho, é muito angustiante mesmo a gente ter que lidar, a gente compreender que a questão que está colocada ela é muito mais complexa do que simplesmente pensar no que é o trabalho decente, em como promover o trabalho decente, né, no meu contexto de trabalho, etc. Então, eu normalmente sou bastante pessimista com relação às possibilidades de se fazer determinadas práticas, né, se pensar determinadas práticas em alguns contextos específicos nos quais a psicologia atua. Mas eu acho que uma coisa que dá para colocar, vou deixar aqui como reflexão, enfim, né, como uma reflexão aberta mesmo, é da gente pensar que inseridos nesses contextos, né, os profissionais dessa área inseridos nesse contexto, talvez talvez acabem fazendo uma intervenção que é como se você tivesse ali com uma espada na sua cabeça, né, porque ao mesmo tempo em que é importante a gente pensar por exemplo, em movimentos a respeito da saúde mental, de
repensar condições de trabalho, repensar o processo de precarização e intensificação do trabalho, enfim, tudo isso. Quando a gente pensa essas questões, a gente ainda assim sabe que está agindo num nível que é muito restrito, né? Então, nesse sentido que eu tenho essa sensação, assim, de, por exemplo, quando trabalha com a discussão a respeito da saúde mental relacionada ao trabalho, né? Então, vamos intervir nessas situações específicas, que é um processo importante, necessário, imprescindível, mas essas pessoas vão voltar para o trabalho e esse é o mesmo trabalho que as adoeceu. Então, em relação a isso, a minha reflexão é da gente ter sempre no horizonte que as ações pontuais, elas precisam, né, seria interessante, seria o ideal, que essas ações pontuais, elas estivessem sempre vinculadas a algo que está no nosso horizonte, que está para além, por exemplo, de fazer com que uma pessoa volte ao seu trabalho em condições de exercer as suas tarefas, né? Então, pensar em movimentos tanto de conscientização dos trabalhadores em relação às suas condições de trabalho, para fazer com que essas discussões elas extrapolem essa circunscrição, por exemplo, da universidade, e essas problematizações apareçam em outros lugares, e pensar na constituição de uma outra consciência social e da própria ideia de uma construção de uma consciência de classe, né? Então, eu acho que existe sim uma dificuldade das intervenções pontuais, mas eu imagino que elas são possíveis se a gente colocar essas intervenções pontuais num contexto de mudança, de necessidade de mudanças que são mais amplas, né? Eu vejo dessa forma. Eu acho que com isso, como eu disse, são reflexões, eu acho que com isso a gente não resolve todos os problemas, mas pelo menos eu acho que é um exercício de problematizar as próprias práticas, problematizar, né? E aí, de novo, vou colocar a psicologia nesse bonde. Problematizar as práticas da psicologia, as teorias da psicologia, e pensar de que forma que essas práticas e essas teorias têm condição de pensar nesses problemas de uma maneira mais ampla, pensar de uma outra forma que não essas formas que sejam apenas superficiais. Joana, acho que nosso público tem mais não psicólogos do que psicólogos, aí eu acho que é importante incluir outros, né, além dos psicólogos, né, é uma discussão totalmente multitrans, interdisciplinar. É claro que no livro a maioria, né, são psicólogos ali que escreveram, mas acho que é bom pontuar, né, que esse é um desafio, né, para todos, não só para os psicólogos, principalmente os administradores, né, que estão ali na ponta, no RH, né, os desafios. Enfim, acho que tem muita coisa, né, para a gente continuar essa discussão. Vamos ver se a gente faz uma etapa 2, faz um evento 2, né, para a gente refletir sobre tudo que a gente até agora conversou, que é um tema realmente muito complexo, né. Mas gratidão, né, a todos presentes. Estou preocupada realmente com o horário, porque eu sei que o Bruno tem horário. Acho que a Joana aqui também queria continuar aqui com vocês, problematizando, né, conversando. Aqueles presentes a gente já registra, né, que a gente tem um relatório do Meet, estamos vendo aqui, temos aí no chat também quem está participando. Os certificados vão para aqueles previamente inscritos, né? Então, infelizmente, a gente não tem para aqueles que receberam o link, não mandar o certificado para aqueles que receberam o link e não se inscreveram, conto com a compreensão. E a gente vai mandar aí por e-mail o livro, né, em PDF, e coloquei o link, né, da CRV, se vocês já quiserem baixar. Tá bom? Aí eu deixo a última palavrinha para Joana, Bruno, Gabriel, despedir, né? Eu acho que é uma contribuição imensa, parabéns novamente, gratidão por terem aceito por esse desafio do livro, e é isso, né, e vamos continuando levando aí essas discussões, né, em outros momentos, e que a gente possa ter um novo evento até para aprofundar mais, tá bom? Eu passo a palavra para vocês para se despedirem aí também, gratidão. Só agradecer, então, o convite mais uma vez, Isabela, querida, Gabriel, um prazer. Jo, né, também poder dividir isso com você e aprender com você também, sempre um prazer.
agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco até agora também, e a gente segue nessa discussão, como eu falei, foi um ensaio, uma primeira proposta, e a gente está aberto para novas discussões. Obrigadão, gente. Bom resto de dia para vocês. Boa semana. Também quero agradecer tanto pelo convite, né, pela escrita do capítulo e a possibilidade de falar um pouquinho sobre essas nossas reflexões. É sempre um prazer trabalhar com o Bruno. A gente já, né, como eu disse, de longa data, né, a gente já debate muitas questões, e colocar essas ideias no papel foi muito prazeroso, e agradeço pela oportunidade, pela presença de todo mundo aqui, e estamos aí para próximas oportunidades, próximos debates. Obrigada, gente. De finalizar também agradecendo o pessoal ouvinte, o pessoal que participou conosco, agradecer o Bruno, a Joana pela participação, prazer conhecê-los, prazer lê-los também, o capítulo muito interessante, muito bem desenvolvido, de fato. Gostaria de reforçar os parabéns pela escrita e agradecer a professora Isabela pelo convite, parabenizá-la pelo evento, sempre muito bem organizado, muito bem pensado, com palestrantes interessantes, e desejo, pessoal, um bom restante de dia, uma boa noite e um bom restante de semana também. Só uma curiosidade que esqueci de falar antes, né? Quando a gente foi organizar o livro, quando a gente começou a organização, né, com os colegas de Portugal, a ideia, eu falei assim, por que a gente não escreve sobre trabalho não decente? Porque no Brasil o que mais tem de produção acadêmica é do trabalho não decente, é só das coisas, né? Não, vamos escrever sobre o trabalho decente, né? Então, assim, a gente vê, né, assim, como esse... Porque não podia ter artigos negativos, né, trazendo, assim, questões de outras partes do mundo, que a ideia era ter pessoas de diferentes partes do mundo trazendo suas reflexões sobre as diferentes dimensões, né? E a resistência, né? Eu falei, o próximo, então, vamos escrever sobre o trabalho não decente. A gente não pode falar indecente, não digno, né? Que isso aí, o Brasil, assim, já é referência em produção, né? É muito mais do que o trabalho digno, né? Porque é muito fácil escrever sobre o trabalho digno e bonito, né? Mas vamos escrever e ver realmente tudo que a gente já tem de produção, tem muita coisa, né? Aí fica aí a reflexão, né? Eu acho que fica mais fácil entender o trabalho digno por aqui a gente já tem aqui no Brasil desenvolvido sobre o trabalho não digno, né? Infelizmente, talvez. É isso, gente. Obrigada, tá? Bom descanso. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.